Diego dos Santos Marques, né? Diego, então, iniciando o seu interrogatório, o senhor já falou com a defesa, não é obrigado a responder perguntas do fato, mas é o momento que o senhor tem de apresentar a sua versão perante os jurados. Se o senhor confessar a prática do crime e eventualmente for condenado, a pena é reduzida pela confissão espontânea. Tá? Foi o senhor que matou a Aline? Sim, senhor. Tá. Então agora conta para nós, então, o porquê que o senhor fez isso e como o senhor fez isso. O que aconteceu foi que dia 12 de setembro eu saí da cadeia de Foz do Iguaçu. E quando eu saí da cadeia eu só fiquei uma vez com a Aline. Eu fiquei uma vez com a Aline só, na casa do meu primo, do Adelso, que mora lá perto do posto, em cima. Uma vez eu fiquei com ela. E daí ela tava falando pros outros que tava grávida de mim. E quando que o senhor ficou com ela? O senhor falou que saiu da cadeia em setembro. No mesmo dia que eu tinha uns 2 dias depois que eu saí da cadeia. E daí em setembro, então, de 24. Eu fiquei uma vez com ela só. Fiquei uma vez com ela na casa do Adelso, que eu tava morando com a minha mãe, que é mãe de cuidadora, né? Que é a Marli. Daí lá eu não posso ficar com ninguém e é só eu lá. E se quiser pode perguntar pra ela. E daí eu fiquei uma vez com ela, ela tava falando pros outros que tava grávida de mim e não tem como, por causa que eu e minha mulher, né, ficou 2 anos juntos pra ela ter engravidado. E daí não era filho meu, ela ficava com várias pessoas, ela fazia uso de droga, né? Ficava com bastante gente. Daí tava falando que tava grávida de mim, mas não era filho meu. E daí... Antes do senhor cair preso, o senhor já tinha relacionamento com a Giovana? Não. Com quem? Com a Giovana? É. Com a Giovana, assim, nós convivemos já faz 9 anos, já faz tempo, desde 2016, menos ainda, 2015. E o senhor não conhecia a Aline? Eu já conhecia antes? Não, nunca se relacionei com a Aline. Só fiquei um dia só com ela na casa do meu primo, lá na casa do Adelso. Se quiser perguntar pra ele, ele fala também. E daí, nesse que eu fiquei com ela, ela tava falando pros outros na rua, né, que tava grávida de mim. Se não era meu, não era filho meu. É. E daí, tipo assim, no dia que aconteceu os fatos, ela tava parando a Giovana na rua e tava brigando com a minha esposa. Mas antes disso, Diego, tem essa situação da agressão aí, né? Que foi muito falada no processo, que o senhor, em uma data anterior ao fato aqui, o senhor bateu na Aline. Não, isso aconteceu? Mas se eu bati nela, tem que ter o laudo, né, do corpo, das coisas, né? Não, tem essa informação no processo, não tem laudo. Então, mas eu quero saber, o senhor bateu ou não? Não. Não agrediu ela? Não. Que até o rapaz que foi ouvido agora disse que ouviu de outras pessoas, não só da Aline, que o senhor havia agredido a Aline. Não, mas eu não agredi, não. Não agrediu. Senão ela ia ter que fazer o boletim de ocorrência, fazer as coisas. Ela falou que perdeu uma criança. O senhor sabe que nem sempre funciona assim, nem sempre as pessoas registram boletim, vai no IML. Aí eu estou perguntando para o senhor se o senhor bateu ou não. Tem gente falando que sim. Não bati. Tá bom. E no dia, então, o senhor estava falando que no dia, como que aconteceu no dia? Aconteceu que ela passou na frente de casa, minha mulher estava lá, e daí ela brigou com a minha mulher na frente de casa, sem motivo, sem nada, não sei o que aconteceu com as duas lá. E daí eu peguei, minha mulher ia embora, né, cara? Eu peguei e fui lá para conversar com ela, nisso eu tava com o revólver engatilhado. Infelizmente, chegou e disparou o revólver, acertou ela, não tem o que fazer, o que aconteceu, né? Por que o senhor foi com esse revólver lá? Não, eu fui por causa que eu ando armado, eu tenho guerra com os outros querem me matar lá onde eu moro, daí então, eu não posso andar desarmado. O senhor já anda armado? Não, eu tinha um revólver que eu tinha comprado há pouco tempo. O senhor andava com esse revólver? Por causa que os outros, uma vez, eles me deram uns tiros lá, que daí tem uns caras lá que não gostam de mim, que estão me ameaçando de morte direto, e daí nós tem que andar armado. E aí o senhor foi até essa casa? Do Albararina, é um amigo meu de infância. Tá, foi na casa do Albari, que é um ponto lá que o pessoal usa droga, lá e usa droga. Certo. Tá. O senhor foi lá, chegou lá que horas? Cheguei lá, eram umas 11 horas, que nem o já falou, umas 11 horas, meia-noite. A Aline estava lá? Tava. E aí o senhor conversou com ela, o que aconteceu? Conversei, daí fui pra falar com ela, daí o revólver tava engatilhado, daí infelizmente. Tá, mas o senhor ficou um tempo ali, né? O senhor chegou 11 horas, o fato aconteceu que horas? Só que é perto da minha casa, né? Eu ia na minha casa, que minha esposa estava lá, daí eu fiquei um pouco lá em casa, daí na hora dos fatos que eu voltei para... Que foi mais ou menos 3 horas da manhã, por aí? Sim, senhor. Tá, então o senhor foi 11 horas e não ficou até as 3 da manhã lá? Não, senhor. Eu voltava para minha casa, voltei para minha casa, fiquei com a minha esposa, que estava da Giovana. Então, mas deixa eu entender, o senhor foi lá para falar com a... né, a sua versão é, fui lá para falar com a Aline, conversar. O senhor chegou lá 11 horas, a Aline estava lá. O senhor falou com ela? Não, nesse momento não. Daí eu peguei e saí, por causa que tava cheio de gente usando droga lá, né? Daí tava
o bailarino, tava a mulher dele, daí eles pegou, daí estavam usando crack, né? Eu não uso crack, daí eu não sinto cheiro, daí pra mim já não, daí eu peguei e não fico. E nesse primeiro momento o senhor ficou lá quanto tempo? Não, eu só cheguei, passei, falei com o bailarino, nós tomamos uma cachaça lá, e daí eu peguei e saí, fui ver minha mulher, né? Que tava de atrás de mim, tava E que hora o senhor voltou? Quanto tempo depois o senhor voltou? Não me recordo, senhor. Na hora não me recordo. Mas já eu foi. Voltei. Mas já foi próximo do horário do fato? Foi. E aí, nesse segundo momento que o senhor retorna lá, o que o senhor faz? Daí eu voltei lá, né? Daí comecemos a brincar com o revólver lá. O Marcos, ele não quis falar, mas ele tava lá. E daí comecemos a brincar com o revólver, daí tava engatilhado. Brincar? Não, tava na mão assim. Daí eu tava com 15 balas, eu tava. As balas, nós tava dando tiro lá no mato, lá, né? Daí eu peguei e sobrou uma bala só. Daí tava engatilhado, daí infelizmente disparou. Daí não tem o que eu fazer, né? O senhor chegou a falar, quando foi ouvido na primeira fase, na sala de audiência, o senhor chegou a falar que vocês estavam brincando de roleta russa. Imagina se fosse pra mim matar, se quisesse matar ela, eu não tinha dado um tiro, eu tinha dado Tá, mas veja, Diego, o senhor disse que foi lá porque a Aline parou a sua mulher, a Giovana. Não, brigaram. Então o senhor foi lá pra tirar satisfação com a Aline. Não falei assim, vou tirar satisfação. O senhor foi fazer o quê, então? Eu não tava com intenção de matar ela, nunca. Não, mas veja. Daí cheguei lá só pra brigaram, conversar. as duas brigaram, né? Uhum. O senhor foi lá falar só com a Aline. Só pra conversar. Não. Tirar satisfação no sentido, falar pra ela não chegar perto da minha esposa, né? Por causa que eu tava com ela, é minha mulher, né? Daí não tem como, né? E daí, infelizmente, eu cheguei lá assim. Eu não tô negando o crime que eu fiz. Eu cometi o crime, eu atirei na Aline, mas não foi que nem eles estão falando. Eu não cheguei com intenção de matar. Eu não sou assim que nem está falando, que eu cheguei e matei. O certo é certo. Eu sei que eu vou ser condenado, minha condena já está aí, mas eu quero que seja justa. Por causa que eu não fui com intenção de matar a Aline, eu não tinha motivo para que eu matar ela. O que aconteceu, aconteceu. Mas infelizmente eu estava com 15 balas. Se fosse para me matar, eu não tinha dado um tiro. Eu tinha dado mais. E não tinha matado ela na frente de todo mundo, onde que todo mundo viu. O bailarino, estava todo mundo lá. Eles não... Daí eu peguei. Na hora que o senhor disparou nela, todo mundo viu. Infelizmente, e daí nós estávamos dando tiro pro alto, pro lado de baixo, no mato. E daí, infelizmente, sobrou uma bala. E essa bala o cão ficou puxado. Não sei se o revólver era velho. Daí o cão ficou puxado. E daí, infelizmente, eu acertei no gatilho e atirou nela, mas. Então foi acidental. O senhor está dizendo que o tiro foi acidental. Não, eu não sei, cara, mas não foi com intenção de matar ela. Não foi com intenção. Foi. Porque só tinha uma bala só no revólver, o revólver estava eu vou repassar a sua versão. Que o senhor disse que chegou lá, o senhor ia conversar com ela por conta da briga. E aí o senhor volta, no primeiro momento tem muita gente, o senhor não conversa com ela. Na segunda, no retorno do senhor... Não converso com ela por causa que ele estava usando droga. Eu não... Tá, isso. Aí no retorno do senhor, o senhor vai lá e começa a brincar com essa arma de fogo. Não, eu voltei, daí nós desceu no mato, nós deu tiro nos matos, nós deu uns 14 tiros no mato, e daí sobrou uma bala, daí eu entrei pra dentro da casa. Nisso que eu entrei pra dentro da casa, o revólver estava engatilhado. E daí nisso que eles não quiseram falar, porque eles têm receio, né? Os pessoal que tava lá, eles não querem falar. Mas daí, infelizmente, o revólver estava engatilhado, eu levei nela, atirou. Eu levei nela e disparou. Diante disso que o senhor está falando, o senhor poderia ter disparado em qualquer um. Podia ter disparado em qualquer um. É porque a Aline estava lá na frente e aí o senhor acabou atirando. Ela estava sentada assim na minha frente, né? O Cleito estava assim, o rapaz que estava aqui, o Cleito estava sentado no sofá assim, e ela estava assim, e eu estava assim de pé. Nós estávamos fazendo uma comida no disco, umas batatinhas para nós comer, e daí tinha o Marcos também estava, só que o Marcos estava na porta. E daí, infelizmente, o revólver estava engatilhado. Agora me diz uma coisa, Diego, depois que o senhor atirou, né? Que a arma disparou, não vou nem dizer que o senhor atirou, né? Vamos seguir a sua versão. Depois que a arma disparou, o que o senhor fez? Eu corri, eu fiquei desesperado, eu saí pra fora, daí eu comecei a chamar... Mas veja, Diego, se o tiro foi acidental, o senhor não queria matar, o correto não seria o senhor prestar socorro para ela? Mas eu gritei pros vizinhos para chamar o SEAT, só que daí eu fiquei com medo de sobrar as coisas para mim, por isso que eu corri. E depois o senhor não foi atrás de um Uber para tirar o senhor de Cascavel, para o senhor ir para Foz do Iguaçu? Claro, eu estava desesperado, não sabia o que eu fazer. Mas, Diego, o senhor deu um tiro acidental e fugiu para Foz? Porque eu estava desesperado. Na hora eu não sabia o que eu fazia. Tá. E por que o senhor não sei se o senhor convenceu ou se foi ela que
se ofereceu, né, para assumir esse crime, a Giovana? Não, é que ela se sentiu culpada, coitada. Ela se sentiu culpada por causa que eles tinham brigado no dia, à tarde. À tarde eles tinham brigado e daí ela se sentiu culpada. Eu falei pra ela, não, Geu. E o senhor deixou? Não, eu não falei pra ela, não, pode deixar que eu vou. E daí no final, acabou que ela foi, mas ela não tem nada a ver. Isso, porque aí o senhor deixou a Giovana assumir e puxar uma cana, ela ia puxar uma cana longa no seu lugar. Não, mas depois pesou a minha consciência daí. Por isso que eu tô falando a verdade, eu tô falando o que aconteceu, não tem por que eu mentir, né, cara? Eu já sei que eu vou ser condenado mesmo, mas Tá quero certo. que seja condenado justamente. Diego, o seu estado civil, o senhor é casado, é a união estável? Faz anos que eu tô baseado. Tem filhos? Tem uma menina de 9 anos. Tá. O senhor trabalhava com o quê? Eu sou autônomo, trabalho com qualquer coisa, serviços gerais. Tá. E a escolaridade, o senhor estudou até que série? Estudei até a 5ª série. 5ª série, tá bom. Pelo Ministério Público, doutor. Bom dia. Bom dia. O Diego, aonde que a vítima estava quando ela foi morta? Atirada, ela estava sentada no sofá, do lado do Cleito. Do lado do Cleiton? Do lado do Cleito. Tá, então o Cleiton teria visto tudo. Não, o Cleito estava dormindo mesmo, ele Cleito falou tava certo. dormindo, Tava dormindo, tá. ele estava chapado, estava dormindo. Tá. Aonde que estava a Giovana? A Giovana estava em casa. Na casa um pouco. Na sua casa na mesmo? minha casa. Tá. Ela sabia que você tinha ido lá de madrugada ou não? Ela sabia. Não, ela não sabia. Ela estava dormindo também. Eu cheguei Ela lá. estava dormindo. Tá, então você foi para lá sem ela saber? Sim? Sim. Tá. E o senhor foi para lá sem ela saber, deixou ela dormindo lá e o filho também dormindo, ou a filha dormindo também? Sim? Sim, senhor. Tá. Mesmo para ir lá naquele mocó que fica do lado da sua casa, o senhor vai armado? É por causa que lá é tudo escuro a favela, sabe? Lá não tem luz, eles quebram Sim. dando pedrada nas lâmpadas, daí é tudo escuro, daí você não sabe quem que tá nos cantos ali, escondido ali debaixo das árvores, ali nas coisas Tá. ali, né? Daí nós sempre... Aí aconteceu isso. De quem foi a ideia de procurar a Edna? Foi minha? Foi sua ideia de procurar a Edna. Vocês foram correndo até lá, a pé até a casa Sim, dela? senhor. Tá. E aí foi na frente da casa dela que o senhor quebrou a tornozeleira eletrônica? Sim, senhor. Tá. O senhor estava em liberdade por qual razão? Qual benefício? É, semiaberto, monitorado. Semiaberto. Tá. O juiz de execução tinha deixado o senhor sair no semiaberto. Uhum. Quando foi isso? Em setembro? Dia 12 de setembro eu saí. Tá. No trajeto daqui até Foz, vocês conversaram, bateram papo, a Edna sabia de alguma Não, a coisa? Edna não, a Edna, coitada, ela não Tá. sabe de Como que nada. foi a viagem daqui até Foz? Ah, eu fui lamentando, né, cara, como que eu fui lamentando, daqui até lá em Foz. Lamentando? Cheguei lá Tá. em Foz, E a arma, você fez o que com ela? a arma eu joguei. Dentro do táxi, jogou, colocou o Já braço pra fora abri e a jogou? janela e joguei. Aham. Tá. A Edna não viu. A Edna não viu. Tá. Sua Excelência, obrigado. Pela defesa, doutor. Sim, obrigado, Excelência. Bom dia, Diego. Bom dia. Diego, referente aos fatos, tá? Você já informou que teria ficado apenas Uma vez. com a Aline. Uhum. A Aline, ela fazia uso de crack. Crack. Você faz uso de crack? Não, não uso crack. A Aline, ela tinha bastante relacionamentos ali na favela, ali Uhum. onde vocês residem. Ela mesmo falou para você que ela estava grávida de você ou outra pessoa veio te falar que ela teria comentado? Não, quem que tava falando pra mim eram os outros. Eu não sabia. Eu peguei e falei, ué, mas como é que ela tá grávida de mim e os outros tá me falando? Certo. Ela tava falando pros outros. Você chegou aí conversar com ela pessoalmente? Cheguei, E o que ela falou para você? ela falou que não era meu, que não tem nada a ver comigo. E esse fato de que você tomou conhecimento que ela estava grávida, que teria agredido ela, isso você já falou que não aconteceu, Não. tá? Mas e por que as pessoas do bairro, da vila, estavam atribuindo a você? E por que ela falava para os outros que teria sido agredida por você? Não sei, de certa forma, né, ela começou a ameaçar a minha esposa, né? Começou a brigar com a minha esposa e parar ela na rua e xingar ela, daí não sei.
Acho que ela queria ficar comigo. E a Aline e a Giovana tiveram algum desentendimento? Tiveram. A Giovana, sua esposa, ela fazia uso de drogas? Não, a Giovana não usa droga. Você andava direto com a Aline pra cima e Não, pra baixo? não, Nunca saiu com Não. ela passear de mão dada? não, nunca. Nunca Nem. foi na casa da Aline? Não, nunca fui. Nunca foi. Nunca fui na casa dela, nem ela foi lá em casa. E nunca levou ela pra conhecer tua mãe? Não, nunca. Eu só fiquei uma vez com ela, só num dia só e acabou. E daí que ela começou a espalhar as coisas. E ela, a Aline, ela ficava com outras pessoas? Ficava. Tanto do bairro quanto de outros locais. E isso você teria visto? Sim. Certo. Referente aos fatos, tá? Você foi lá, teria ido no dia dos fatos, você teria ido para conversar com a Aline. Uhum. Como você, esse foi as tuas palavras. Uhum. Você falou que chegou lá no local, estavam fazendo uso de drogas e você Não faz quis uso ficar, de não drogas. faço e daí não saí. A Giovana, nesse momento, ela estava acordada ou estava dormindo? Quando eu voltei, ela estava acordada, sim. Nessa primeira vez? Na primeira. Quando eu voltei, das 11 horas lá, ela estava acordada assim em casa. Nessa primeira vez, você já teria ido armado? Não, o revólver estava em casa. O revólver estava. Estava em casa. E vocês teriam, você e outras pessoas, você disse, que teria feito roleta russa, feito uns tava disparos brincando. de arma de fogo na mata, Uhum. tá? Você teria feito nessa primeira incursão na casa do Albari, ou na segunda ou terceira vez que você teria ido? Primeiro eu voltei em casa, daí 11 horas, lá pelas 11h30 eu peguei o revólver e daí eu desci. E daí foi nessa volta que eu dei os disparos. Eu falo isso porque os policiais, os investigadores da Polícia Civil encontraram em Mas- frente à residência projéteis Aham. da cápsulas da É que eu joguei, eu tirei e joguei tudo no chão. Cápsulas, não projéteis. Uhum. As cápsulas do revólver 38. Era da sua arma. Era. É que eu atirei pra cima, né, no mato ali, e daí eu joguei Mas no chão. foi só você que efetuou os disparos ou mais pessoas teriam pego? Foi todo mundo, eu deixei todo mundo atirar. Tá. Esse todo mundo. O Marcos estava Quem? com nós. Tava eu, o Marcos, o Creito. Então todos pegaram a arma e efetuaram disparos. A Aline, nesse momento, ela se encontrava junto contigo? Não, a Aline tava lá dentro da casa. Dentro da casa. Tá. Então você efetuou os disparos, daí entrou para dentro de casa Uhum. e estavam fazendo Comida. carne. O Cleiton estava deitado O Creito tava deitado assim do lado, no sofá. no sofá. Assim de A pé. Aline estava sentada. Do ou lado dele, deitada? do lado dele. Ela estava sentada ou deitada? Sentada, Sentada. sentada. Veja bem, nas imagens, quando a polícia chegou lá, o Instituto Médico Legal chegou no local, a Aline se encontrava deitada, esticada no sofá. Ela estava sentada e alguém colocou ela. Alguém ponhou ela deitada. Por causa que ela tava sentada. O Creito tava sentado e ela tava sentada do lado. Você efetuou o disparo, você viu o jeito como ela ficou? Sim, tava sentada. 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 Então não foi você que mexeu. Não foi. Eu se desesperei na hora, né? Deu corrida e eu falei, ô louco, deu. No momento Mas- que foi efetuado o disparo, veja bem, deu um disparo que acertou na lateral do rosto da cabeça dela, da Aline, que ela veio a falecer ali. Você pegou, saiu correndo, tinha alguém ali acordado? Tava o Marcos e daí tinha mais um amigo nosso, que é o Johnny, que não foi chamado, né? Ele tava junto, só que ele não tem nada a ver dele. Todos estavam fazendo uso de Tudo drogas. estavam fazendo. Não, o Johnny não usa droga, o crack, né? O Marcos também não usa crack. E eu não uso, né? Só o Creito usa, né? Ele não usava, né? Mas nós não. Só tava cachaça mesmo. Certo. Você chegou a verificar se ela ainda se encontrava com vida ou alguma coisa? Na hora eu se desesperei e saí Você correndo. saiu correndo. E chamei, gritando socorro lá pros vizinhos, mas não. Certo. Dei Você pneu. chegou dali da casa, você foi até a sua casa e informou a Giovana. Falei, Giovana, acho que eu fiz uma cagada e eu tô desesperado, nós vai ter que sair daqui, depois nós vai ter que se apresentar. Eu falei, porque. Tá. E aí você pegou a Giovana e sua filha e foram até a casa da Edna. Uhum. Que era uma amiga minha. Amiga não, né? Ela é Uber, né? Ela é trabalhadora de Uber. Eu tinha R$200. De R$200 pra ela. Giovana e sua filha para Foz. Não, só fui eu e a Geu. E a sua filha fez o quê? Ela ficou pra lá com os parentes. Tá. Aí no caminho
você tirou, tirou a tornozeleira e depois você... Tirei na casa dela. Certo. Você já foi questionado sobre isso? Por que eu falo isso? Porque a Giovana, a todo instante, ela assumiu a autoria no seu lugar. Inclusive, esse advogado apresentou a Giovana na delegacia de homicídios. E ela teria relatado especificamente da forma como que foi, quantos disparos teriam dados, que arma utilizou, que a cor da arma do revólver. E isso tudo você que explicou para ela? Ou ela mesma? Não, ela sabia, porque ela sabia que eu tinha arma, né? Ah, tá. E a Giovana já teria efetuado disparo com essa arma de fogo que você utilizou? Não. Não. Então, você só teve uma vez, ficou com a Aline? Uma vez, só um dia que eu saí uns 2 dias depois que eu saí da cadeia, na casa do meu primo, do Adelso. Certo. Então, e essa conversa de que ela teria sido agredida também não foi Não. você que agrediu? Não. E o filho não era seu? Não, eu até perguntei pra ela falou que não tinha nada a ver comigo, eu falei, ô louco, mas né, ficou uma vez só, como é que esse filho é meu? Eu demorei 2 anos pra engravidar minha esposa, imagine. Certo. Então, nessa conversa com o pessoal, que a mãe dela, o pai dela, falou que ela teria sido agredida por você, por causa que ela estaria grávida de você, não procede? Não procede. Tá, ok. Excelência, sem mais perguntas. Obrigado. Jurados, alguém tem pergunta? Tá certo. Mas é Giovana de Lima, né? Isso. Tá, a senhora já falou com a defesa, não é obrigada a responder perguntas do fato, mas é o momento que a senhora tem de apresentar a versão perante os jurados. Se confessar o crime, eventualmente for condenada, a pena é reduzida pela confissão. Giovana, então a senhora assumiu ser autora desse crime, do homicídio da Aline? Sim. Por que a senhora fez isso? Porque eu amo o Diego, né? Tá, e de quem foi a ideia? A senhora que quis? Ele que obrigou ou incentivou a senhora a isso? Não, eu que quis. Tá, vamos lá então. Quando que a senhora tomou conhecimento do homicídio da Aline? No mesmo dia. Na madrugada. Uhum. Logo depois que ele saiu lá da casa, ele já falou para a senhora. Sim, ele foi lá na nossa casa e a gente fugimos para fora. Tá, e quem foi a ideia de ir atrás do Uber, de fugir para Foz? A minha? Sua? A senhora que tinha o contato ou ambos tinham contato lá da Uber? A gente conhecia ela já, porque ela fazia coisa pra gente. Então, e a criança ficou com quem? Que criança? Vocês não têm filha? Nós temos uma filha de 8 anos. Então, 9, quer dizer. então, e ela não estava lá com vocês na casa? Não, ela não tá com a gente. Tá. Aí vocês foram para Foz, então. Sim. E aí no caminho que veio essa ideia, como é que foi? A senhora falou com alguém antes? Não. Não falei com ninguém. Vocês foram para Foz para ficar onde lá? Na casa da minha sogra. Na casa da sua sogra. Isso. Tá. E aí a senhora fez o quê? A gente fica emulada aí. Ligou para o advogado? Sim. A gente contratamos o Verli para ele apresentar a gente. E a senhora fala, para a senhora se apresentar e assumir o crime. Isso. Tá. A senhora conhecia a Aline? Sim. Já fazia 2 anos que eu conheci ela. Tá. Tinha algum problema com ela? Já. Qual que era? Ela não podia me ver, ela nunca gostou de mim. A gente brigava sempre quando ela me via. E por que ela não gostava da senhora? Que é coisa era de treta antiga já, não foi por causa do Diego. Treta antiga? Qual que treta antiga que é? É porque ela não gostava de mim mesmo, ela não podia me ver. Tá. Ela A senhora ficava falou me treta reparando. antiga. A senhora diz o seguinte, que a Aline não Ela me gostava da provocava. senhora e não era por conta do Diego. Não. Era uma treta antiga. Qual treta antiga? Porque uma vez eu bati nela, nós brigamos na escola já. Tá. Então, bem antiga. Tá. E a respeito desse relacionamento do Diego com ela? Ele não teve nenhum relacionamento com ela. Porque a gente é casado há 9 anos. Tá. Ficou eventualmente com ela? A senhora ficou sabendo de alguma coisa? Ela ficava com todo mundo, né? Eu dava ideal pra ela e ela ficava. Porque ela fumava pedra. Tá. Tem uma ocasião, pelo menos é noticiado isso no processo, que o Diego teria agredido ela. Não, não foi o Diego, fui eu. Eu bati nela.
Tá, mas as pessoas, a senhora ouviu aquela testemunha, né, por último, ouvida por último, que disse que não só a Aline falava isso, outras pessoas também falavam que foi o Diego que agrediu. Não, ele estava junto comigo no dia, mas quem bateu nela fui eu. Foi a senhora. Isso foi quanto tempo antes do fato? Ninguém viu ele batendo nela. Porque ele não bateu, né? Não. Essa agressão, então, que a senhora assume, se deu quanto tempo antes do fato, antes da morte dela? Oi? Quanto tempo antes da morte que a senhora bateu nela? E um dia antes, no mesmo dia, ela também me bateu. Ela não podia me ver, que ela mandava beijo, ficava dando risada da minha cara. Ela me provocava todo dia, toda hora. Tá. E nesse dia, por que o Diego foi lá? Na casa do Albari, lá, que é o ponto do pessoal usar droga. Por que ele foi lá armado? Ele foi lá armado? No dia que ela morreu, que ele matou ela. Por que ele foi lá armado? Ele só foi lá conversar com ela para falar para ela não ficar mais atrás de mim. Porque ela não podia me ver toda hora. Ela ia lá em casa atrás da gente. Então, mas se ele foi conversar, por que ele foi com essa arma de fogo? Eu não sabia que ele estava armado. A senhora sabia que ele tinha arma? Sim, eu sabia. E ele andava com essa arma de fogo? Sim, toda hora. Toda hora com arma de fogo. Mas ele não foi a intenção dele matar ela. Tá, a senhora foi nessa casa, nesse dia? Sim, porque nós brigamos lá ainda. Brigou lá? À tarde, de manhã? Foi de dia. Que hora que foi? Foi de dia, depois do almoço. A senhora brigou com a Aline lá, então. A senhora tinha o costume de frequentar essa casa? Às vezes eu ia lá. Porque a Eliane morava lá, a mulher do bailarino. A senhora é usuária de drogas também? Não. Não? Tá. E nessa hora que a senhora foi lá, depois do almoço, o Diego estava com a senhora ou não? Não, o Diego não estava comigo. Não estava. Depois que a senhora falou para ele, e aí à noite ele foi lá. É porque eu andava com a Eliane, a mulher do bailarino. Ela conversava com. Tá. Giovanni, qual que é a senhora é casada com o Diego? É casada ou união estável? A gente é união estável. União estável. Tem quantos filhos? Um. Qual que é a idade? 9 anos. Ah. Uma menina. A senhora estudou até que série? Até o 2º grau. E trabalha? Sim. Trabalha com o quê? No negócio de reciclagem. Barracão. Tá certo. Pelo Ministério Público, doutor. Bom dia. Bom dia. O Diego ficou preso quanto tempo? 5 anos. 5 anos. A senhora ia visitar o Diego na cadeia durante esse período? Não. Não foi? Durante 5 anos a senhora não foi visitá-lo? Por que não? Porque eu tinha minha filha para cuidar, como que eu ia deixar ela com os outros, né? Não tinha. Tá. Mas no dia do fato a sua filha não estava com a senhora? Não. Aonde estava? Isso eu não quero falar. Não quer falar? Não. Tá. Então durante 5 anos a senhora não encontrou o Diego? Não. Tá. Mas eu mantinha conversa com ela, porque o meu irmão tá preso lá também, faz. Tá. Ele foi de madrugada lá na casa do Alberi, né? Do balé e tal. A senhora sabia que ele tinha ido lá de madrugada? Não, não sabia. Não sabia que ele foi lá jantar, beber, etc? A senhora não sabia? Porque eu estava dormindo. A senhora estava dormindo. Tá. Ele sempre vai lá sem a senhora saber? Não. Não? Na verdade eu não sei. Oi? Não sei. Mas eu acho que. Porque a maioria das vezes ele estava comigo. Tá. A senhora comentou que a Aline, a vítima, sempre incomodava a senhora. Mesmo durante o período de tempo que ele estava preso, a Aline enchia o seu saco? Sim. Ou seja, durante anos e anos e anos, a Aline encheu o seu saco. Sim, É isso? sempre. Por quê? Porque ela nunca gostou de mim. Porque uma vez a gente brigamos na escola. Tá. Não tem nada a ver com o Diego. Não. Não tem nada a ver com o Diego. Tá. A senhora disse que foi a senhora que bateu na Aline, né? Dias antes do assassinato. A senhora bateu nela como? Com a mão? Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. Tá. A senhora sabia que ela estava grávida? Não, não sabia. Não sabia? Tá. No táxi, quando vocês foram lá para Foz, como que foi a viagem? A gente fomos dormir. Vocês foram dormindo? Isso. Ele tinha falado para a senhora que tinha matado uma pessoa e a senhora dormiu. Sim. A
Sim? Você queria que eu fizesse o quê? Tá. Em algum momento a senhora falou para ele, ou ela, ou eu? Em algum momento a senhora deu a ideia dele matar a menina? Não. Não? Não tinha uma ideia. A intenção dele não foi matar ela. A senhora estava lá? Não, não estava junto. Tá. Como que a senhora pode afirmar que a intenção não é matar? Porque eu sei, A senhora eu sabe. já sabia. Já. Sentimento de amantes, né? Tá bom. Só excelência, obrigado. Pela defesa, doutor. Sim, obrigado, excelência. Bom dia, Giovana. Bom dia. Giovana, em algum momento do tempo que você estava com o Diego, alguém chegou a comentar com você que teria visto o Diego com a Aline? Não, ninguém nunca me falou. O Diego tinha conversado com você e explicou para você se ele tinha ficado uma vez com a Aline? Não. Também não. A briga, você disse que com a Aline era entre você e ela. Isso. Você tomou conhecimento que ela estaria grávida, falando que essa gravidez seria proveniente da relação que ela teve com o Diego? Não. Não. Você teria, anteriormente a esses fatos aqui que ocorreram, você teria agredido ou teria sido também agredida pela Aline? Sim. Quando que aconteceu isso? Foi um dia antes do Um acontecimento. dia antes. E antes já também, eu já tinha brigado com ela antes na escola, quando a gente estudava junto. Tá. E você teria feito essa agressão usando as mãos? Você já foi questionada sobre isso? Com as mãos ou com algum objeto? Com a madeira. Um pedaço de madeira. A Aline, a estatura dela física era maior que você. Isso. E ela estaria na posse de alguma outra coisa? A Aline estava com um canivete, Ela estava com canivete. que ela sempre andava. Você chegou a fazer boletim de ocorrência alguma vez das ameaças da Aline com você? Não, Não. Sabe se ela fez também alguma ameaça sua? também contra não. ela? Não. Ela já teria ido até na sua casa, lhe provocar? Foi Como várias foi? vezes. Pode explicar? No Cascavel Velho, quando eu morava com o Diego, ela sempre foi. E o que ela fazia? Ela, porque a amiga dela morava lá na frente, a Eliane, que fumava Eliane. pedra com ele. Daí toda vez ela ia lá em casa. Ela entrava lá. Ela entrava na sua casa, Isso. certo? Mesmo com você com filha em casa, com criança em casa, tudo, com o Diego, sem o Diego, ela ia lá, Isso, sim, sempre. certo? E referente aos fatos do dia que aconteceu esses fatos aí, que o Diego foi até na casa do bailarino. Você conhecia o bailarino? Sim, Conhecia? ele é marido da Eliane. Marido da Eliane. O Diego teria ido até na casa. Ele falou para você o que iria fazer lá? Não, não falou não. Não falou. Não. Certo. Você viu a hora que ele saiu novamente, veio para casa, saiu novamente e voltou para lá? Essa hora eu estava dormindo. Eu estava dormindo. Ah, você estava dormindo. Assim. Você pediu para ele ir lá conversar com ela, para ela parar de conversar, falar as coisas, ou ele foi espontaneamente? Não, eu pedi sim. Você pediu para ele ir lá conversar com ela para parar? De Mas ficar você me pediu com- para ele atirar nela, matar ela? Não. Não? Tá. E assim que houve o disparo lá, que o Diego chegou na casa, tomou conhecimento que teria efetuado o disparo, que era para vocês irem para a fossa. O que aconteceu? O que você fez? Ah, a gente só pegamos, conversamos com a mulher do Uber e ela levou a gente. Certo. O Diego estava com a arma de fogo nesse momento. Ele estava comigo. A arma estava contigo. Ele entregou pra mim. Né? Aí ele entregou a arma para você. E aí dentro do Uber vocês jogaram fora. Eu joguei essa arma fora. Tá. Ok. Você que tomou a iniciativa de assumir a autoria do crime? Sim, fui eu. Você já teria efetuado o disparo com aquela arma de fogo? Já. Ok. Sem mais perguntas. Jurados? Encerrado, então. A senhora pode sentar ali. A senhora é a Maria de Fátima de Melo Canhete, né? Sim. Mãe da Aline. Mãe da Aline. Tá, passa a palavra à defesa. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Em
Primeiramente, meus sentimentos, tá, dona Maria? Novamente. Mas eu irei lhe questionar sobre os fatos, tá bom? Tá, dona Maria, a senhora conhecia a pessoa do Diego e da Giovana? O Diego, sim. A Giovana a senhora também conhecia? Não lembro dela. Não lembra dela? Não. A Aline, ela residia com a senhora na sua casa? Sim, a casa era do lado. A casa dela do lado da minha. Do lado da sua. Sim. Desse tempo que ela morava na casa ao lado da sua, alguma vez ela foi com o Diego até a sua casa, foi passear de mão dada, almoçar, alguma vez? Não. Não? Não. Como que a senhora soube que o seu Diego teria ficado com a sua filha? A senhora pode me informar? Porque ela me contou. Só ela contou para a senhora? Ela chegava lá e contava para mim que estava com ele. Que tinha ficado com ele? Sim, que estava com ele. Certo. Ela contou para a senhora também que teria ficado com outras pessoas? O tempo que estava com ele, só com ele. Só com ele? Só com ele. Mas em alguma vez desse tempo a senhora chegou a ver os dois juntos? Não. Não? Não. Tá. A senhora tinha conhecimento que ela estava grávida? Tinha. Ela fez algum exame e comprovou que estava grávida? Fez. E a senhora tem conhecimento de quem seria o pai? Ele. A senhora fala isso, que é ele, por causa que ela informou para a Ela senhora informou. ou porque a senhora viu em algum documento? Ela informou que ela tinha ficado só com ele e o filho era dele. Certo. A sua filha, Aline, era usuária de drogas? Era. Era? A senhora sabia que ela também ficava com outros rapazes ali? Sim. Sabia? Sabia. Tá certo. Ela nunca escondeu nada de mim. Nunca escondeu isso? Não. Tá. E referente aos exames de paternidade, o que ela falou para a senhora referente a essa gravidez dela? Exame não tinha de paternidade, né? Porque como é que ia fazer ainda 2 a 3 meses que ela estava grávida dele? E como ela ia fazer só se fizesse o DNA. E na data dos fatos, quando ocorreu os fatos lá, ela estaria grávida, não estaria grávida, já teria perdido o filho? Quando aconteceu o fato, ele tinha batido nela e tinha matado a criança na barriga dela. Tá, a senhora fala que ele tinha matado a criança, batido nela. A senhora Bateu. chegou a presenciar ele batendo nela? Eu não vi, mas ela, quando chegou em casa, toda roxa, ela falou que foi ele que tinha batido nela de ripa. Certo. E daí a criança morreu no ventre dela. Certo. E ela chegou a fazer algum boletim de ocorrência? Alguém presenciou? Alguém que viu ele fazendo a agressão? Tem muita gente que viu, mas eles não vão falar, né? Mas que foi ele que bateu nela, foi. Tá. A senhora não viu? Não. Então, novamente, fica só o fato de que a Aline Sim. teria mencionado pra Ela senhora. chegou lá em casa, ela não tinha por que mentir, né? Certo. Então. Tá ok, então. Eu agradeço, tá, dona? Sem mais perguntas. Pelo Ministério Público. Bom dia. O Ministério Público sente muito pela perda da senhora. Sobre esse fato que a senhora comentou, que ela teria chegado em casa dizendo que apanhou. A senhora viu marcas no corpo dela? Como que foi? Como que a senhora viu a sua filha logo depois dela ter sido agredida pelo réu? Ela ficou toda roxa, daqui até no joelho, de um lado assim, nas costas, toda preta, das ripadas que ele deu nela. Tá. E depois, a partir daquele momento, ela já começou a sentir dor, começou a sangrar, e daí ela foi para o médico, a criança já estava morta dentro dela. Tá. Quanto tempo, mais ou menos, eles mantiveram o relacionamento? A senhora sabe? Né? Esse fato aqui foi no começo de janeiro, é isso? Foi. Tá. Foi. Desde quando que eles estavam mantendo o relacionamento? Eles tiveram um relacionamento, assim, pouco tempo. Porque ele tinha recém saído da cadeia e daí ficou com ela. Tá. E daí aconteceu tudo isso nesse meio tempo aí. Mas foi pouco tempo. Tá. Sobre o fato dela ter recebido um disparo de arma de fogo, o que a senhora ficou sabendo? A senhora mora ali, né? Tem um monte de gente, conhece um monte de gente. O que a senhora ficou sabendo sobre aquele dia? O que teria acontecido?
Eu fiquei sabendo, porque nem aqui em Cascavel estava no momento, no dia, e eu fiquei sabendo que eles discutiram, e aí ele pegou e deu um tiro na cabeça da minha filha. Tá. Ele já estava ameaçando a sua filha por alguma razão? A sua filha já tinha contado para a senhora, ora, o sujeito ali tá falando que vai me pegar, vai fazer alguma coisa, enfim. Estava rolando o clima tenso já entre eles ou não? Desde o começo, já de que eles começaram a ficar juntos, ela chegava em casa e contava que ele ameaçava ela. Pelo umas 3 vezes ele tinha colocado já o revólver na cabeça dela e ameaçado que ia matar ela. Tá. Pelo que ela contou, né? A senhora assumiu que a sua filha usava droga, né? Que tipo de droga, a senhora sabe? Crack. Usava crack. Há bastante tempo ela usava crack? Não, não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo. Não. Tá, Sua Excelência, obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Não? Então eu agradeço a senhora. Como que é o nome completo do senhor? Marco Aurélio Batista Rodrigues. Marco, então, o senhor vai ser ouvido aqui. Nesse processo são réus o Diego dos Santos Marques e a Giovana de Lima, a vítima Aline de Melo Canhete. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade, inimizade? Não, conheço mais de vista, faz pouco tempo que eu cheguei lá, né? Tá bom. Então o senhor tem o dever legal de dizer a verdade aqui perante os jurados, tá? Uhum. Só fecha a porta ali, por gentileza. Passa a palavra à defesa, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia, Marcos. Marcos, há quanto tempo você estava residindo naquele local, no Cascavel Velho? Não fez nem um ano ainda. Não chegou a fazer um ano ainda. Marcos, mais próximo do microfone, Não tá? chegou a fazer um ano ainda. Certo. E há quanto tempo você conhecia a Giovana e o Diego? É pouco tempo, né? Mas só conversava mesmo. Certo. Você é usuário de drogas? Eu fumo só maconha. Certo. Mas no dia dos fatos aqui, quando aconteceu os fatos, você estava fazendo uso? Não. Não? Eu tinha saído para trabalhar, né? Saiu Eu pra fui, trabalhar. eu fui chamar o bailarino que morava lá, só que ele não estava na casa e já tinha acontecido tudo, Os né? fatos que aconteceram foi dentro da residência do bailarino, é isso? Eu acho que deve ser, foi isso. Mas você estava lá. Eu cheguei depois, né? Cheguei quando já tinha tudo acontecido. Tá. Referente à situação do Diego, tá? Você conhecia o Diego, conhecia também a Aline. Ali é só mais de vista também. Você conhecia a Aline ou não? Nunca cheguei a conversar nem nada assim, mas a gente via passando na rua, né? Tá. Mas no dia dos fatos chegou a conversar com ela? Não, Chegou a conversar com o Diego? não, Não? não. Você não viu nada? Não vi porque quando eu cheguei lá já tinha acontecido tudo, né? Porque eu fui chamar o bailarino, só que ele não estava na casa. Certo. E já estava Não, tudo então na pronto. hora que você chegou na casa, você viu se eles estavam fazendo uso de bebida, uso de drogas? Não, que na hora que eu cheguei já estava tudo aquele rebuliço, né? Tinha Mantenha tanto de próximo, gente, tá? Mantenha próximo Tinha do um tanto de microfone. gente lá, né? Ah, tá. O que você soube sobre os fatos que ocorreram lá, já que você chegou logo em seguida? Ah, que o povo estava comentando, né? O que comentaram? Eles comentaram que tinha sido um rapaz que saiu correndo. Não sei. E você não chegou a ver nada disso? Eu não cheguei a ver isso. Tá bom. Obrigado, Excelência. Sem mais perguntas. Pelo Ministério Público? Bom dia, Marco, né? Bom dia. Marco, o senhor já foi ouvido 2 vezes, Isso. né? Lá na delegacia e aqui no fórum e outra oportunidade. Você chegou a falar nessas 2 oportunidades que ouviu um tiro. O senhor ia conversar lá com o tal do bailarino, é isso? Balé, Isso, sei lá o é, apelido bailarino. do dono da casa. Ia conversar com ele sobre outro assunto. Uhum. E aí... Ele nem estava lá, na verdade. Ele nem estava lá, Não né? estava. Tá. Mas escutou um barulho. O senhor escutou o tiro, então? Eu escutei só um barulho só, mãe. Só um barulho.
Uhum. Então o senhor chegou lá na casa logo depois. Eu cheguei. Quando eu cheguei já tinha bastante gente lá já. Já tinha bastante gente. Já. Normalmente fica bastante gente lá ou não, usando droga? O senhor sabe ou não? Não sei, às vezes sim, né? Porque eu não sou de ir lá pra baixo, eu só fui porque ele era pedreiro, né? Ele entende, eu ia levar ele junto pra fazer um contrapiso. Tá. Essa confusão toda foi 5 horas da manhã. Uhum. O senhor levantou 5 horas da manhã para ir conversar com o Isso, dono da pra casa e ele não estava lá. Pra gente realizar o serviço, né? Tá. A Giovana estava lá ou não? Sabe quem que é a Giovana? A Não, moça que está ali? não tava. Não estava? Não. Tava cheio de noiado. Cheio de gente. Cheio Tá. de gente. Lá na delegacia, o senhor chegou a falar que viu a menina morta, a Aline morta. Chegaram a mostrar uma fotografia para o senhor, inclusive. Eu só cheguei e dei uma olhada, né? Daí eu O já senhor peguei. deu uma olhada ali, Uhum, porque deu. tinha uma muvuca, queria saber o que aconteceu. Uhum. O senhor viu como que estava a vítima ou não? Se ela estava deitada no chão, se ela estava de pé, enfim, como que Ela tava estava a no sofá. vítima? Tava Estava no deitada no sofá. Uhum. Com alguma coisa em cima dela, com coberta, tudo ou não? O senhor chegou a ver? Não cheguei nem a olhar muito direito, que na hora que eu vi assim já. O senhor viu de relance. Uhum. Tá. O senhor não mantinha contato com outro pessoal lá. Então, por exemplo, com o Diego. O senhor conversava com o Diego, batia papo. E aí, como estão as coisas, tal? Trocava uma ideia? Bom dia, boa tarde, né? Tudo. Bom dia, boa tarde. Tá. Mas frequentar aquele local o senhor não frequentava? Não, eu só conheci o Balé, que ele trabalha com Tá. esse negócio de pedreiro, mexe com elétrica também. Né? Eu fui chamar ele pra ele me ajudar a fazer um contrapiso. Tá. Tá certo. Sua Excelência, obrigado. Jurados, perguntas? Não? O senhor está dispensado. Obrigado, tá? O senhor é Cleiton Patrick do Nascimento? Isso. Cleiton, então um processo aqui que figuram como acusados o Diego dos Santos Marques, a Giovana de Lima, a vítima é a Aline de Melo Canhete. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade, inimizade com eles, com os Não. réus, com a vítima? Conheço eles e sim, são meus amigos. Quem? O Diego e a Aline. Diego e E Aline. sim, eu conheço os dois. A vítima e o... Amigo íntimo do senhor? São conhecidos. Só conhecidos. Isso. Então o senhor tem o dever legal de dizer a verdade aqui perante o Conselho de Sentença, tá? Passa a palavra à defesa. Cleito. Bom dia. Sim, conheço eles desde criança. Sim. Não vi eles namorando, mas eu já tinha visto eles juntos. Assim, andando juntos, sim. Mas como os namorados, não. Sim, sabia. Com a Giovana. Isso. Então, eu não acompanhei eles juntos nessas caminhadas deles, mas eu já tinha visto ele junto no dia que acontecido e só. Ah. Uhum. Tipo, eu vi ele antes, tinham visto ele antes e eu tava na casa, eu tinha ficado lá o dia inteiro e eu vi isso do bailarino, esqueci o nome dele, não sei. Eu tava lá na casa, eu vi ela durante o dia e vi ele durante o dia também. Não. Então, eles estavam conversando, sim, e ali na conversa vai, conversa vem, eu estava lá dentro da casa era de noite, mais ou menos de madrugada, eu vi ele junto dentro do quarto. E como que era essa forma de conversa? Era uma conversa agressiva? Era tom de ameaça?
Eu não tenho conhecimento da conversa deles, porque eu não estava junto dentro do quarto, não escutei cochicho, nada. Eu tava ali na cozinha e pro lado de fora ali. E nesse quarto, se eles entraram no quarto, eles chegaram a fechar a porta do quarto? Ou era uma casa que estava as portas abertas? Então, tinha a porta, e agora, tipo, eu não lembro muito bem se eles fecharam ou estava aberta, mas acho que estava fechada a porta. Você não viu se Não. eles estavam juntos? Não, eles estavam juntos dentro do quarto. É, dentro do quarto. Você chegou a presenciar o momento que o Diego estava armado? Não, no momento ali que eles estavam juntos, não. E antes dos fatos, antes deles entrarem na residência, Hum, o Diego teria efetuado alguns disparos? não tinha visto. Não, durante o dia ali, eu tinha visto ele armado. Eu tinha visto ele já armado com o revólver. Mas no momento que eles estavam juntos, ele não estava armado. Onde que você viu ele armado? Na casa lá. Na casa, sim. Ele chegou a apontar a arma para a Aline ou mesmo para alguém que estava na casa? Não. Não. Você chegou a presenciar a discussão dele ou do bailarino, da esposa dele, com o Diego, alguma coisa? Não vi nada disso. Naquele dia você chegou a ouvir algum disparo? Não. Algum disparo, você estava em casa ou já tinha saído? Não, eu estava dentro da casa no momento do disparo, mas eu não escutei. Eu estava dormindo no momento. Estava dormindo no momento. Não. Não. Nada. No momento que acontecido, não escutei, porque eu estava dormindo. E referente às conversas que tinham que a Aline estaria grávida, você teria conhecimento sobre isso? Eu escutei o povo falando que ela estava grávida, mas não tinha certeza, nem ela tinha certeza muito direito, mas ela tinha comentado comigo que ela estava grávida. Você soube que ela estava grávida por conversa de terceiros, Também? mas ela falou para você, você chegou a conversar com ela? Sim. Então, ela falou pra mim que estava com um suspeito que estava grávida, porque ela ficou lá o dia inteiro e eu conversei com ela bastante. Sim, durante o dia. E ela falava que ele seria o pai da criança? Não falou quem que era. Pra mim, não. Você tinha conhecimento se a Aline, ela tinha frequentemente, ela saía, trocava de parceiros, ficava com pessoas diferentes? Sim, ela sempre tinha vários, ela tava ali naquele mundo, né? Daí sempre tinha vários parceiros dela. Você sabe se ela fazia uso de alguma droga? Sim, ela usa de crack, cocaína e cachaça. E nesse dia ela teria feito uso de cachaça e droga? Sim, Você, é só uma pergunta, tá? Você é usuário também? sim. Nos momentos lá eu tava usando também. No momento dos fatos que você estava lá, vocês estavam fazendo uso então? Estávamos. O Diego se encontrava junto nesse momento? Não, no momento que nós estávamos usando droga, não. Ele apareceu só mais de noite, era mais ou menos umas 11 horas. E tinha passado umas vezes de dia lá, acho que. Nessas passagens durante o dia que o Diego foi lá e conversava com vocês, fazer uso de drogas? Não, ele não usa crack. Né, ele só passou e ia embora. E a Giovana, a esposa do Diego, ela foi lá? Então, nesses dias eu não vi ela, não. Só tinha visto ele. Ela não tinha visto. Você tinha conhecimento se a Aline e a Giovana tinham algum desentendimento entre as duas? Eu não sei, mas eu fiquei sabendo que uns dias antes ela tinha apanhado, a Aline tinha apanhado do Diego, que não sei porquê, porque ela falava que estava grávida dele. Se eles tinham alguma rixa, não foi nenhuma vez, elas discutiram nenhuma vez na minha frente. Então, se ela tinha alguma rixa, eu não tinha visto ainda. E sobre essa agressão que ela tinha apanhado do Diego, ela falou para você ou você chegou a ver? Não vi, mas eu escutei das pessoas falando. Dela também, e ela também falou pra mim. Ele tinha apanhado dele. Sim. E da gravidez ela não mencionou quem que era o pai. Então, ela não mencionou quem que era o pai, mas ela diz que ela falava que era do Diego. Daí dizem, ela pra mim ela não falou. Eu escutei de terceiro. Daí por isso que ela tinha apanhado. Mas também não viu a sua?
Não. Beleza. Ministério Público. Tenho, excelência, boa tarde. É o Cleiton Patrick, né? Isso. Cleiton, você, antes de toda essa confusão, o senhor chegou a limpar a casa, ia fazer jantar, ia fazer uma comida lá, não é? Sim, eu tava, no momento, eu tava na rua, tava bem forte assim, no uso da droga, eu estava morando na casa nesses dias. Fazia já uns 2 meses que eu morava na casa já. Tá. E nesse dia, antes do crime, o senhor chegou a passar um pano no chão? Não. Não? O que o senhor fez ali? Nós estava ali, nós já estava sem comer o dia inteiro, porque nós estávamos usando droga, eu já fazia uns 2, 3 dias que eu estava sem dormir e eu estava com fome também, estava sem comer. Aí nós combinamos de fazer uma janta, era já de madrugada. Aí eu adiantei a janta para nós jantar e acabei dormindo no sofá. Tá. Não cheguei a ver se eles fizeram alguma coisa. O senhor foi ouvido lá na delegacia e disse que tinha limpado a casa porque ia fazer comida. Sim, não, tinha adiantado a janta para nós jantar. Tá. Bom, o corpo da vítima estava como? O senhor acordou, alguém acordou o senhor, né? Sim. O senhor falou que não acordou com o tiro, acordou Não, depois, acordei uma depois. outra pessoa chamando o senhor. Sim, sim. Né? Presumo que o senhor estava tão chapado que não acordou com o barulho do tiro. Não. Então, eu não bebo cachaça, só usava droga. Tá. E aí, quando o senhor viu a cena da Aline morta no sofá, como que ela estava? Então, na hora que eu acordei, ela estava no meu lado esquerdo e eu tinha deitado no braço do sofá do lado direito. No e ela outro braço. deitado pro lado direito e ela estava no meu lado, esticada com as pernas e corpo esticado no meu lado. Sim. Tá. Então vocês tinham, entre aspas, dormindo juntos no mesmo sofá. Eu não sei o que tinha acontecido. No momento que eu acordei, a menina já estava morta no meu lado. E ela não dormiu junto comigo. Quando o senhor foi dormir, ela não estava lá? Não estava. Não estava. Estava só eu sozinho no sofá. Só o senhor sozinho. Acordou com ela morta lá? Acordei com ela morta ao meu lado. Tá. Mostraram uma fotografia para o senhor e tal. Enfim, eu não vou me dar o trabalho de mostrar a fotografia. Mas ela deitada no sofá, essa era a cena. Era a cena. Sim, ela estava tipo... O senhor acordou, viu a cena, imagino que ficou desesperado, né? Perguntaram para o senhor na delegacia o que o senhor fez, por que não ficou lá. O senhor falou, vou ficar lá do lado de uma morta. Eu fui embora. Assim, né? Natural, tudo bem. Mas o senhor chegou a reparar se a casa estava muito bagunçada, quebrada, marca de sangue em outros lugares? O senhor chegou a ver como que estava a casa ou não? Ou foi embora e pronto? Foi assim, no momento que eu vi ela no meu lado, ela estava morta. Eu levantei, o rapaz tímido lá me chamar, porque alguém deve ter falado para ele, né? E no momento que eu acordei, eu vi a menina morta, né? Deus já estava ali já com fome, eu fui, tirei um pote de comida e saí da casa. Eu não reparei muita coisa não, porque eu fiquei não reparei muita coisa não, só fiquei um pouco com fome, então sim, viu a menina? Sim, mas só que eu nem mexi nela. Tá. Em algum momento dessa confusão à noite, o senhor viu eles brincando de roleta russa? Não vi. Tá. O Diego estava armado, o senhor já falou isso, estava com uma arma na mão. Em vários momentos lá, durante a tarde, de manhã. Não, eu tinha visto ele uma vez armado. Nesse dia ou não? De tarde. Uma tarde. vez. Tá. Isso. No momento que eles estavam juntos, não tinha visto ele. No momento que eu estava adiantando a janta, ele não estava armado. Eles... presumo que esse local, pelo que o senhor falou, essa casa do bailarino, né? Isso. Baile, é um mocó, em que as pessoas vão para usar droga, é isso? Isso. Tá. Lá frequenta também garota de programa ou não? Não. Para fazer programa ali? Não? Tá. Então é uso de droga. Só para uso de droga. Tá. Eles iam bastante lá? O senhor falou que estava praticamente morando lá 2 meses. O Diego ia bastante lá? Depois que ele saiu da cadeia? Difícil, era muito difícil ir lá. Eu acho que ele foi algumas vezes no dia do acontecido, que ele foi um pouco mais lá, mas os outros dias não tinha presenciado ele lá. Tá.
A mulher dele, a Giovana, Também não. também não. Não. Tá. A Aline, sim. A Aline ia vez em quando ia vez em quando lá. De vez em quando. Isso, mas nos dias que aconteceu, ela já faziam já uns 2, 3 dias a fio que ela estava lá, junto com nós. Desculpa, eu perdi essa última frase. Ela já fazia uns 2, 3 dias a fio que ela já estava na casa. Que ela estava lá. No momento que aconteceu. Tá. Por isso que o senhor conversou bastante com ela. Uhum, isso. Né? E ela falou algumas coisas para o senhor. Tá. Bom, o senhor falou sobre a agressão sofrida antes por ela, que o Diego teria batido nela. O senhor viu o corpo dela como estava ou não, depois dessa agressão, dias antes? Sim, ela mostrou para mim, tava roxo. Estava roxo? Uhum. E ela falou que foi o Diego que bateu? Sim. Ela mesma falou que foi o Diego. Tá. Bateu com a mão? Foi soco? Como que foi? O senhor não sabe. Eu não sei te dizer. Tá. Só, excelência, obrigado. E a respeito dessa agressão que ela sofreu, não só ela falou para o senhor, outras pessoas também falaram, Sim, né, o senhor disse. Que a gente vai num lugar, vai em outro, as pessoas acabam comentando e falando assim, de momento, né? Coisa de momento. E ela falou o porquê que ele tinha batido, agredido ela? Então, algumas pessoas falavam e que ela falava para os outros que ela estava grávida do rapaz, mas para mim ela não sabia dizer quem que era o pai. Eu conversava bastante com ela, ela não sabia dizer quem que era. Mas foi por conta disso que teve esse episódio da agressão, Sim, então? Sim. Tá. Os jurados, alguém tem pergunta? Não? Tá certo.